A questão. Este é o momento do nascimento da política como teoria, e ele coincide com o que nós chamamos de período clássico da história da filosofia. Nós temos a importância nesse momento do nascimento de uma nova concepção, onde as concepções sociais, políticas, filosóficas, que não tinham, é claro, esta distinção, e no nosso caso especificamente, a concepção política desliga-se dos mitos. Muito bem. Aqui é o período de sobressalência da ágora, a praça pública, como lugar onde os cidadãos da Grécia Antiga se encontravam, discutiam os seus problemas e definiam os rumos que a cidade tomaria. Grandes legisladores do período sobressaem-se de maneira estupenda, digamos assim. Drácon, Solon e Clístenes são alguns desses. O que há de fundamental na teoria desses três? Há o fato de que há uma concepção de leis como resultante de ações e de vontades humanas e não mais divinas. A lei é compreendida como uma coisa dos homens e não uma coisa de Deus. Pois bem, eu sei que para muitos isso pode parecer, digamos assim, uma perca, mas na verdade é um ganho, porque se as leis são entendidas como vontade de Deus, se elas forem injustas para com um determinado grupo, este determinado grupo não tem mais o que fazer. Porque injusta ou justa é Deus que quer, tem que manter. Mas se a lei é entendida como vontade dos homens, aí, onde ela for percebida como injusta, se pode mexer, se pode mudar. O que é feito pelos homens pode ser mudado. O que é feito por Deus não pode ser mudado. Então há um ganho grande em se conceber as leis desta forma, como resultante da vontade dos homens. Temos um grupo que tem importância nesse período, nesta organização toda dessa teoria política, que são os sofistas, e esse grupo vai elaborar um novo ideal democrático. E neste ideal democrático elaborado por eles, nós teremos o ideal exaltado, não, digamos assim, o do rei, mas o do comerciante, o do burguês. Para muitos, isso pode não significar muita coisa, mas quando se elabora um novo ideal trazendo agora os valores dos comerciantes, isso vai mudar significativamente a maneira da sociedade entender as coisas e a maneira da sociedade se comportar. Por exemplo, no ideal real, temos a ideia do comandante, do chefe de Estado, do rei, do imperador, como sendo alguém que não precisa trabalhar, porque trabalho é coisa de classes subalternas. Com a proposta de um novo ideal, e o ideal de grupo que trabalhava, passará essa ideia que valoriza o trabalho. Então, só para você perceber. Antes, todos sonhando com o viver uma situação
onde não se precisa mais trabalhar. Agora, com a valorização de um novo ideal, e sendo que esse ideal é um ideal que tem como prioritário o trabalho como condição de crescimento, é claro e é natural que as pessoas passarão a se comportar cogitando esta possibilidade do trabalho como condição de crescimento. Então, o trabalho passa a ser valorizado. Vejamos agora um pouquinho da teoria política de Platão. Antes, voltando só um pouquinho para os sofistas, porque eles elaboram esse ideal tal qual eu acabei de falar, e é importante dizermos que eles serão mal vistos. Os sofistas são muito práticos. Para eles é muito aquela coisa de que se algo tem nuance prática, tem uso prático, esta coisa não pode ser desprezada. Ela tem que ser valorizada. Para Sócrates e outros filósofos clássicos, a utilização prática de uma determinada coisa já implicava na sua própria efemeridade. As coisas práticas são efêmeras, são doentias, passageiras, enquanto que as coisas mais do espírito, mais voltadas ao intelecto, que não são as coisas práticas, elas não são passageiras, por isso a elas se deve apegar-se com muito mais paixão. Então vai ter essa briga entre sofistas e o grupo dos filósofos clássicos, principalmente Sócrates, e Sócrates não vai medir esforço em rebaixar os sofistas. A própria palavra sofista já é uma palavra que dá uma ideia de rebaixamento. Sofista, inclusive hoje, significa enganador, enrolão, como nós chamamos vulgarmente. Ok, passando para a teoria política de Platão, nós teremos o seguinte. Saber que essas teorias estão principalmente no livro A República, e vejamos aqui algumas coisas referentes à construção da teoria platônica. É uma teoria que é feita dentro de uma circunstancialidade onde Platão considera a morte de Sócrates, que foi o seu mestre, considera a derrota de Atenas para Esparta e considera as convulsões sociais que a sua cidade vivia. Então, considerando essas coisas, ele vai fazer a sua teorização política. Então, vejamos aqui algumas coisas que estão na teoria política de Platão. Estamos vendo, por exemplo, no livro 7º de A República, uma ilustração do pensamento de Platão. Essa ilustração está no que nós chamamos o mito da caverna. É um mito que tem diversas interpretações, e dentre estas diversas, há uma que é política. Vejamos aí. A questão é como influenciar aqueles que não veem. Hoje nós diríamos assim, como dar consciência a quem não tem. Como fazer que os cegos enxerguem. E ele aponta o caminho. Primeiro, quem deve fazer isso e como deve fazer isso. Quem deve fazer? O sábio. O sábio tem que ensinar. Quando ele ensina, ele dá uma educação política. Porque ao ensinar, ele leva o ensinando, desculpem aí a palavra, a libertar-se de condicionamentos que o levam a não só ser escravo, mas inclusive a assumir essa escravidão
como condição da própria vida. Então, o sábio deve formar as pessoas politicamente de tal modo que ele faça uma transformação na vida dessas pessoas. E essas pessoas, uma vez transformadas, saberão qual é o seu lugar na sociedade, trabalharão melhor, inclusive porque, sabendo qual é o seu lugar, elas não irão querer tomar o lugar de outras. E aqui a questão do tomar o lugar é bem interessante, porque significa que a pessoa tem que fazer na sociedade aquilo que elas realizam com excelência. É como se no campo de futebol eu tirasse um excelente goleiro e pusesse para ser um centroavante. O cara é bom para pegar a bola, não é bom para fazer gol. Então, aí a gente tem uma imaginação do Platão sobre como a sociedade deve se organizar politicamente para que ela seja cada vez maior e cada vez melhor. Pois muito bem. Somente o filósofo deve governar. Olha isso aqui. É o que nós chamaremos de sofocracia. Se nunca ouviram a palavra, acabaram de ouvir. Sofós significa sábio. Kratos, que é de onde vem a palavra cracia, significa governo. Portanto, Platão defende o governo dos sábios. E aí, nesta sofocracia, Platão vai desenvolver o seu pensamento numa imagem muito interessante. Ele imagina uma cidade bela. Nesta cidade, as pessoas ocupam lugares e funções diversas, dependendo da natureza de cada um. Quem é bom numa coisa, que trabalhe naquela coisa, não se meta em trabalhar em outra coisa, conforme eu acabei de dizer. O Estado, ele deve educar as crianças até os 7 anos. O Estado, não a família. E para que isso? Porque, desse modo, não haveria cobiça. Isso faria com que não houvesse cobiça e nem interesse de laços afetivos. Os laços afetivos aí são tidos como coisas que atrapalham na formação das crianças. O Estado seria o garantidor, mais uma vez uso uma palavra que não sei se está dentro, do casamento entre as pessoas iguais. Isto evitaria que pessoas com propensão a gerarem seres bons num determinado tipo de coisa gerassem pessoas não tão boas. Quero dizer o seguinte: se eu tenho um homem forte, uma mulher forte, duas pessoas fortes normalmente são guerreiros ou são bons para serem guerreiros. Se esses dois querem fazer excelentes guerreiros, eles são ótimos candidatos. Mas um guerreiro e uma pessoa sensível, uma artista, por exemplo, já não formaria bons guerreiros. Então, essa coisa de ajustar os casamentos é em função de gerar, hoje eu vou chamar numa linguagem assim, que nesse tempo não era bem isso que se dizia, mão de obra, digamos assim, para o Estado. Temos aí a questão da educação das 3 classes, também está na teoria política de Platão, no livro A República, e aí vocês têm, eu não vou me deter muito, falando rapidamente, diz aí que até os 20 anos todos seriam educados da mesma maneira, e aí depois disso haveria uma
digamos assim, um teste onde se selecionaria quem tem mais habilidade para isso ou para aquilo e se faria a separação. Ele usa muita imagem, por exemplo, ele vai dizer que nesse primeiro momento, depois dos 20 anos, aí a gente vai definir que tipo de alma as pessoas têm. E dependendo desse tipo de alma, aí você teria o quê? Alguns teriam alma de bronze, esses aí seriam pessoas mais propensas a trabalhar na agricultura, no artesanato, no comércio. E aí, cada pessoa, dependendo do tipo de alma que tem, ela terá que desenvolver um determinado tipo de virtude. Nesse caso, essas pessoas desenvolveriam a virtude da temperança. Aí os demais, depois dessa primeira seleção, os outros continuariam, estudariam mais 10 anos, e aí viria uma outra seleção, e aí se detectaria aqueles que têm alma de prata. E para esses, seria destinada a guarda do Estado, a defesa da cidade. Para esses, a virtude que se exige é a coragem. Observe que um defensor do Estado, um guerreiro, ele não precisa ser tão temperante, ele precisa ter coragem. A temperança é mais para quem é agricultor, artesão, comerciante, etc. Então, dependendo da profissão, a virtude será uma e não outra. Então, depois que se faz a segunda seleção e que se escolhe os guerreiros, viria a terceira e última, que é o momento em que se vai encontrar aqueles que, não tendo nenhuma daquelas duas primeiras almas, a de bronze ou a de prata, serão os que têm alma de ouro. E aí esses aí continuariam a ser instruídos um pouco mais, e para estes o saber que se daria seria a filosofia. E estes seriam aqueles que acessariam a verdade. Os outros acessariam parte da verdade, esses chegariam à verdade profunda. E o que esses fariam? Eles não iriam ser os defensores da cidade e nem iriam ser aqueles que trabalhariam com agricultura, com arte, artesãos, etc. Eles seriam os governantes.